convite. Gostaria de parabenizar a Brovet pela organização do evento, principalmente a professora Malu, professor Andrigo, professor Luiz Biondini e a Letéia, que está sempre nos ajudando aí, né, e dando o suporte todo necessário. É uma honra estar aqui ao lado de grandes nomes da medicina veterinária e desse público tão rico e interessado. O hemangiosarcoma, sem dúvida, é uma neoplasia extremamente importante em cães, tem uma prevalência muito alta e existem muitas novidades recentes. Então, acho que ele é merecedor mesmo desse evento dedicado somente a ele. O hemangiosarcoma, ele também pode ser denominado de hemangioendotelioma maligno, é uma afecção rara em seres humanos e denominado de angiosarcoma. E essa classificação na medicina humana inclui o hemangiosarcoma e o linfangiosarcoma. Ele pode se localizar na pele, no subcutâneo, musculatura e qualquer órgão interno, né, sendo mais frequente nos cães no baço, átrio direito e fígado. Embora raro em seres humanos, né, nos cães e gatos ele vai ter uma prevalência muito mais alta. Então, em seres humanos, ele vai representar em menos de 1% de todas as neoplasias. Entretanto, em cães, ele já representa 7% de todas as neoplasias malignas, 12 a 21% das neoplasias mesenquimais e até 50% das neoplasias malignas no baço. Né? Lembrando que a maioria das neoplasias no baço, elas já são malignas, né? Que o hemangiosarcoma vai ser a grande maioria delas. Na pele, ele pode representar em menos de 5% das neoplasias cutâneas, embora na nossa casuística, no Brasil, por ser um país tropical e com muita incidência de radiação ultravioleta, a gente pode ter uma incidência maior. Né? Não é o foco, né, mas assim, só para... Eu estava falando um pouquinho da incidência do hemangiosarcoma, mais comparativo em cães, gatos e seres humanos, né, e como a gente viu, é considerado uma doença rara em seres humanos e em felinos, mas nos cães vai ser uma doença extremamente prevalente aí e comum. O hemangiosarcoma cutâneo, ele se desenvolve, na maioria das vezes, sob influência da radiação ultravioleta. Entretanto, a etiologia da doença nas suas outras formas anatômicas, no baço, no átrio direito, no fígado, ela ainda permanece desconhecida. Entretanto, existe um maior risco aí relativo para desenvolver o hemangiosarcoma, pelo simples fato de ser um cão, né? Então, só de ser cachorro já vai ter um risco maior de hemangiosarcoma. A gente tem algumas raças mais acometidas, destacando aí o pastor alemão, golden retriever, labrador, boxer, schnauzer, dálmata e basset hound. O hemangiosarcoma é uma doença de cães velhos, de 8 a 13 anos. Bom, agora a gente fala um pouquinho sobre a origem citogenética do hemangiosarcoma, porque isso aqui vai ser importante para o nosso estadiamento, até para a gente justificar para o tutor a necessidade de alguns exames e para justificar essa pesquisa tão extensa de metástases ou de outras lesões que a gente vai acabar tendo que fazer. Então, aqui, talvez, eu bagunce um pouquinho a compreensão do hemangiosarcoma que vocês têm hoje. Eu acho que já há muito tempo, muitos oncologistas já veem o hemangiosarcoma como uma doença de caráter sistêmico, né? Entretanto, foi só aí na última década que algumas pesquisas conseguiram comprovar isso, né, e justificar essa característica sistêmica do hemangiosarcoma. Em relação, aí, então, à sua origem citogenética, existe uma primeira teoria mais antiga, né, que sugere o desenvolvimento do hemangiosarcoma a partir de células endoteliais maduras, né? Então, lá no endotélio, no vaso sanguíneo, algumas células podem sofrer transformação e aí a gente teria a formação do câncer. E essa teoria, ela se baseia principalmente na apresentação histopatológica, né, e na marcação imunohistoquímica aí, que vai ser negativa para aqueles marcadores de leucócitos e histiócitos, mas vai ser positivo para aqueles marcadores endoteliais, como o CD31, CD105, o fator 8, né, dentre outros. Entretanto, essa teoria ela pode ser verdadeira para aqueles hemangiosarcomas cutâneos induzidos pela radiação ultravioleta, o que justifica um comportamento biológico aí menos agressivo, né, e a menor identificação de lesões ou metástases em outros órgãos. Então, a gente teria aí uma doença um pouco mais localizada. Entretanto, esse modelo clássico, em que um tumor primário surge ali do vaso sanguíneo e a partir dele surgem as metástases, ele não explica o comportamento do hemangiosarcoma nas suas outras formas, né, incluindo a forma esplênica, a hepática e em átrio direito. Então, essa segunda teoria, né, que existe mais evidência hoje, que está bem comprovada, ela vem ganhando força aí nos últimos 10 anos,
E ela fala que o hemangiosarcoma, e com exceção da sua forma cutânea, actínica, né, relacionada com a radiação ultravioleta, as outras formas surgiriam de uma célula endotelial precursora e pluripotente. Então, eu vou ter uma célula endotelial precursora lá na medula óssea, que vai sofrer a transformação, e aí essa célula ela vai se desprender da medula óssea e vai caminhar a corrente sanguínea e se instalar em diferentes órgãos, tá certo? Isso já foi confirmado em vários estudos moleculares, a partir da expressão de CD34, por vezes também expressão de CD45, CD133 e do receptor KIT, né? E que são aí marcadores, né, que vão estar presentes nas células endoteliais precursoras. Né? Outro estudo mais recente, ele mostrou que esse tipo de célula, né, essas células precursoras, elas podem ser identificadas na circulação sanguínea, e em cães com hemangiosarcoma, observa-se uma porcentagem maior dessas células na corrente sanguínea do que cães sem hemangiosarcoma, ou que foram submetidos à cirurgia recente. Né? Por exemplo, ele tinha um hemangiosarcoma no baço, fez a cirurgia, e dentro de 2 dias você dosa o número de células precursoras circulantes. Né, num cão saudável ou num cão com hemangiosarcoma que acabou de ser submetido à cirurgia, essa porcentagem de células é menor que 0,3%, enquanto ela é maior que 0,5% em cães com hemangiosarcoma. Bem, então, essas células elas vão deixar a medula óssea para se distribuir em locais diferentes do corpo. Entretanto, essas células elas não têm tanta capacidade de sobrevivência. E a sobrevivência dela, bem como o crescimento e a proliferação, vai depender do microambiente. E é bem possível que o baço seja um ambiente mais favorável a essas células, né? Por isso que a gente teria uma incidência maior do hemangiosarcoma esplênico, seguido aí do fígado e átrio direito. Então, isso muda um pouco, né, a nossa compreensão da doença, mas como muitos oncologistas já viam o hemangiosarcoma como uma doença sistêmica, isso só nos dá mais respaldo e justifica melhor o que está acontecendo com esse paciente, o comportamento biológico da doença em si. Bem, então, esses resultados eles foram demonstrados inicialmente por um grupo de pesquisa que trabalha com hemangiosarcoma canino na Universidade de Minnesota. Então, esse aqui foi um dos primeiros artigos, né, trazendo essa teoria. E é isso que tem sido aceito na comunidade científica desde então. Né, esse artigo, ele descreve alguns avanços aí no conhecimento sobre hemangiosarcoma, e ele descreve muito bem isso, né, desde as alterações genéticas que acontecem nas células precursoras lá na medula óssea, até a influência do microambiente na progressão e no comportamento biológico dessa neoplasia. Bem, então aqui só um esquema que vem nesse artigo, né, que é bastante interessante. Então ele mostra o hemangiosarcoma canino originando-se ali de células hematopoéticas progenitoras ou precursoras na medula óssea, né, existem uma série de alterações genéticas, principalmente translocações cromossômicas, e aí a interleucina 8 produzida por essas células, ela é capaz de modular o microambiente que essas células vão se espalhar pela corrente sanguínea em vários órgãos, vão produzir interleucina 8, que vai modular o microambiente tumoral, favorecendo a sua sobrevivência e o crescimento celular. Bem, esse receptor aqui da célula do hemangiosarcoma, o CXCR4, ele vai se ligar ao CXL12, e essas moléculas, né, esse ligante é encontrado de forma abundante aí naquele microambiente do hemangiosarcoma. Isso vai favorecer o seu crescimento, a mobilidade e a migração. Tá bem? Essa outra molécula presente aqui, a esfingnosina fosfato, né, ela também atua ali no microambiente, aumentando o crescimento e a sobrevivência celular. Tá? E tudo isso vai ser, essas citocinas todas, esses ligantes, esses receptores vão estar atuando, regulando o crescimento, a proliferação e a migração celular. Mas o mais interessante é que uma vez que essas células estão em órgãos distintos, elas vão ter velocidades de crescimento diferentes. Né? Então, eu posso ter ali uma lesão que cresce primariamente ali no baço, mas secundariamente pode crescer uma lesão no átrio direito, no fígado e no sistema nervoso central. Não necessariamente por uma disseminação secundária, mas por uma migração precoce que aconteceu quando essas células deixaram a medula óssea já transformadas. Né? Mas como ela é muito dependente do microambiente, as velocidades de crescimento vão ser distintas. Então, assim, resumindo, o hemangiosarcoma ele tem origem de células-tronco que formam os vasos sanguíneos. Talvez a forma cutânea ela tenha uma origem distinta, né, principalmente aí nesses casos com dano actínico e relacionado à radiação ultravioleta, por isso um comportamento biológico também distinto e menos metastático. Mas de uma forma geral, pensando aí nas outras formas da doença, a gente vai ter a formação da doença em células-tronco que formam os vasos sanguíneos.
As alterações nas células precursoras, elas são principalmente do tipo translocações cromossômicas, e isso leva a uma alteração na expressão de uma variedade muito grande de genes, né, inclusive aí genes supressores de tumor, como o P53, o PTEN e o TSC2. Né? E também vai ter uma elevada expressão de fatores pró-angiogênicos e receptores. E é isso que vai favorecer a sobrevivência dessa célula no microambiente, no órgão que ela tivesse instalado, né? Dependente aí das citocinas, das características daquele microambiente. Com isso, a doença ela pode coexistir em múltiplos locais, então ela surge na medula óssea, ela pode coexistir em vários locais, incluindo aí o baço, os pulmões, fígado, coração e até na pele, né? Mas com crescimento em velocidades distintas. Esse relato ilustra muito bem a natureza sistêmica do hemangiosarcoma, né? Então, esse é um relato de caso de um cão que apresentava doença multicêntrica. Então, ele tinha o acometimento da medula espinhal, do encéfalo, do fêmur direito, fígado, rins e pulmões, né? Então, isso mostra bem essa natureza de uma célula que surgiu ali na medula óssea transformada e que se instalou em diferentes órgãos, produzindo a doença em tempos diferentes. Em relação ao comportamento biológico do hemangiosarcoma, então, a gente vai ter um comportamento biológico bastante variável, até por conta das translocações cromossômicas, das alterações genéticas que podem ser distintas em cada um, e também da relação com o microambiente. Lembrando que a forma cutânea induzida pela radiação ultravioleta é um caso à parte, que vai ter um prognóstico melhor. Mas a gente vai ter aí, de uma forma geral, uma doença mais agressiva, sendo comuns quadros aí multicêntricos ou metastáticos, né? A literatura relata aí que até 80% dos casos vão apresentar lesões em outros órgãos. E pode ser muito difícil de determinar o sítio primário, né? Onde que será que essa doença começou, ou ela começou de forma simultânea em vários locais, que é a teoria mais aceita hoje. Mas nada impede que um nódulo grande que cresça ali no baço e sofra um rompimento, ou mesmo antes desse rompimento, possa se disseminar pela via hematógena, ou mesmo com a implantação peritoneal, né? Seria uma disseminação secundária. Mas mesmo que isso não aconteça, já existe o risco da gente ter a doença em outros órgãos, já que essas células surgiram aí de uma célula precursora. Bem, então os locais mais comuns aí para a gente encontrar esse tipo de neoplasia vai ser o fígado, pulmão, linfonodos, omento, ossos, sistema nervoso central, né? Tanto de forma aí concomitante com a doença em outros locais, como por forma aí metastática mesmo, né? Daquela forma clássica que a gente já conhece. Bom, a gente vai suspeitar de hemangiosarcoma em animais de meia idade, a idosos, nas raças predispostas, então eles precisam passar por exames periódicos aí para rastreamento, para detecção precoce, né? Principalmente o ultrassom abdominal. Sinais inespecíficos como apatia, prostração e hiporexia podem estar relacionados ao hemangiosarcoma, embora muitas vezes os tutores associam isso ao envelhecimento do paciente, então isso é algo que requer a nossa atenção. Eu tenho relatos de pacientes assim, que tinham aneoplasia em baço e quando tirou o baço ele ficou com muito mais vitalidade depois, né? Então a doença ela provoca esse estado no paciente. A gente vai suspeitar em lesões cutâneas, palpebrais e oculares, nódulos achados acidentalmente em baço, fígado e no coração durante check-ups, aumento de volume abdominal, né, que também vai trazer essa suspeita, e lembrando que ele pode ocorrer aí de forma primária ou secundária, tá bem? Havendo aí proliferação nos ossos, no sistema nervoso central, tanto de forma primária ou secundária. O diagnóstico ele inicia-se com o exame clínico, né, seguido de exames hematológicos e exames de imagem, e o diagnóstico morfológico é o que vai dar o diagnóstico definitivo. A citologia ela tem uma alta especificidade, mas uma baixa acurácia e sensibilidade para o hemangiosarcoma, já que muitas vezes vem com contaminação de sangue, o que dificulta a diferenciação de hematomas, hemangiomas e até mesmo outros sarcomas, né, por conta aí de células alongadas. Fluidos peritoneais, pleurais e pericárdicos são muito pouco úteis para o diagnóstico de hemangiosarcoma, apenas 7% deles vão ser diagnóstico, porque eles vão conter um excesso de células mesoteliais reativas que vão dificultar para o patologista fechar esse diagnóstico. A histopatologia acaba sendo a melhor ferramenta, seja uma biópsia incisional ou a biópsia excisional, envolvendo a remoção de toda a lesão de todo o órgão. Bom, mas hoje a gente vai focar um pouco mais no estadiamento. Eu quis trazer esse background para vocês, até por conta dessa mudança no reconhecimento e no conhecimento do hemangiosarcoma, né? Que hoje fica muito bem caracterizado como uma doença sistêmica, já que ele surge de uma célula precursora. E aí eu posso ter vários locais acometidos de forma concomitante, embora com crescimento em velocidades distintas.
Bem, então, o estadiamento, aí, considerando a etiopatogenia da doença, ele vai exigir exames de imagem avançados. Então, por exemplo, a tomografia de corpo inteiro é um exame que tem sido sugerido para o estadiamento do paciente com hemangiosarcoma. Né? Existem trabalhos também com cintilografia ou PET scan, mas a gente sabe que esses exames são muito pouco disponíveis na nossa rotina, ou até não disponíveis de forma nenhuma. Né? Então, são exames muito difíceis para a gente aí, poder lançar mão de rotina. Embora no Rio de Janeiro a gente tenha alguns serviços já iniciando com cintilografia, que em breve pode ser muito útil para isso também, tá certo? Caso não tenha acesso a uma tomografia, ou porque na região não tem um tomógrafo, né, de qualidade, ou porque o proprietário não tem recursos para arcar com uma tomografia de corpo inteiro, o mínimo para o estadiamento seria ultrassom abdominal, radiografia torácica em 3 projeções e o ecocardiograma. Esse é um relato de caso de um cão com hemangiosarcoma perianal que foi submetido aí a um PET scan. Né? E eles observaram, então, a lesão perineal, aqui localizada nessa letrinha em E, e também lesões em vários outros órgãos. Né? Então, havia lesão no músculo infraespinhoso, no linfonodo external, na pleura diafragmática e até no encéfalo. Então, mostrando aí o caráter sistêmico da doença do hemangiosarcoma. Bom, esse é um estudo preliminar que foi realizado com 9 casos submetidos ao PET scan, então 9 pacientes com hemangiosarcoma submetidos ao PET scan, e eles encontraram em 2 casos neoplasias em outros locais, incluindo átrio direito e fígado. Né? Então eram só 9 casos, e aí a gente já tinha 9 com a presença de lesões em outros órgãos. Aqui um pouco mais próximo da nossa realidade, né? Embora eu entendo que em algumas regiões, dependendo do público que você atende, pode ser difícil solicitar uma tomografia de corpo inteiro, mas a gente sabe que a tomografia é um exame mais disponível, principalmente nas grandes cidades hoje. Então, esse estudo ele realizou a tomografia de corpo inteiro em 61 cães com hemangiosarcoma em várias localizações. E eles observaram que 25% desses cães apresentaram metástase músculo-esquelético. E desses 15 cães que tinham metástase músculo-esquelética, só 9 apresentavam claudicação. Né? Então, só 9 justificariam uma maior investigação. Tá certo? De forma que eles não conseguiram explicar, mas os machos foram mais acometidos por lesões musculoesqueléticas associadas ao hemangiosarcoma do que as fêmeas, e todos apresentaram aí, todos que tinham lesões musculoesqueléticas tinham lesões em outros locais também, em outros órgãos. A gente usa o termo metástase, né, como forma clássica, mas eu espero que vocês compreendam que não é aquela metástase clássica, que depois que o tumor cresce, ele começa a progredir e fazer metástase. Aqui a gente está falando mais naquele outro sentido, da doença ter surgido na medula óssea e já ter disseminado células aí para vários órgãos diferentes. Bem, então, aqui só para vocês terem uma ideia da proporção de metástase aí em vários órgãos, né, ou de lesões aí secundárias em vários órgãos. Então, a gente tem aqui no baço 28%, fígado 35%, átrio direito com 5%, ossos 5%, rins com quase 12%, pulmões 32%, linfonodos 18%. Né? Então, a gente vê uma série de órgãos aí que podem ser acometidos e, às vezes, difícil da gente prever. Tá? Então, só para vocês verem esse exemplo, um cão com hemangiosarcoma submetido à tomografia de corpo inteiro e foi encontrada uma metástase na língua. Foi considerado uma metástase, uma lesão secundária músculo-esquelética, né, porque estava ali na língua, mas era um local muito improvável, né, para a gente procurar isso daí. Aqui outro paciente, né, então ele tinha aí um tumor primário, aí, entre aspas, né, porque a gente não sabe necessariamente aonde começou, porque começou possivelmente na medula óssea, mas a gente tem aqui uma lesão que foi reconhecida primariamente porque foi a queixa principal do tutor no músculo epaxial direito, mas já havia aqui lesão pulmonar, né, visto na tomografia. Então, acho que a partir desse estudo dá para vocês perceberem que o hemangiosarcoma ele tem que ser reconhecido como uma doença sistêmica. Aqui, lembrem-se sempre de excluir aí a apresentação cutânea relacionada com a radiação ultravioleta, mas nas outras formas, a doença com caráter sistêmico. E as células tronco tumorais ou as células precursoras transformadas, né, e agora neoplásicas, elas podem percorrer todo o corpo e estar localizadas em locais diferentes. Bom, então aqui acho que deu para vocês perceberem, né, toda essa importância de ver o hemangiosarcoma como uma doença sistêmica. No final desse artigo, ele coloca na conclusão que a tomografia de corpo inteiro para estadiamento clínico deve ser considerada algo de rotina em cães com hemangiosarcoma.
Mas assim, eu concordo com vocês que uma tomografia de corpo inteiro vai ser algo extremamente exagerado, principalmente se eu falar de animais que têm lesões únicas ali localizadas na derme. Então, um paciente com hemangiosarcoma cutâneo, relacionado com dano actínico, com radiação ultravioleta, eu realmente acho um exagero a gente pedir uma tomografia de corpo inteiro, né? Então, nesses pacientes, um raio-x de tórax, um ultrassom de abdômen e, no máximo, um ecocardiograma vai ser mais do que suficiente. Bem? Bom, esse é o estadiamento proposto aí pela Organização Mundial da Saúde para hemangiosarcoma cutâneo, subcutâneo e muscular, né? Então, em relação ao T, ele considera o tamanho tumoral e a invasão, né? Então, ele até caracterizaria aqui o T1 e T2 como hemangiosarcoma dermal, um T3 já é o hemangiosarcoma subcutâneo e um T4 como hemangiosarcoma muscular. Mas tem ainda que considerar o linfonodo e a presença de metástase à distância, né? Apesar do linfonodo não é o principal sítio aí de disseminação secundária, a gente viu que ele pode ser acometido também, né? Em até aí 18% dos casos naquele estudo com tomografia de corpo inteiro. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde, ela não propõe um agrupamento para os diferentes estágios, né? Então a gente fica com isso aqui solto, TNM. Nesse estudo de Ward 94, é um estudo antigo, mas ele acaba sendo um pouco emblemático, ele traz hemangiosarcomas em pele, subcutânea ou musculatura. E ele classifica, né, como se fosse estágio 1, 2 e 3. Mas, na verdade, não é bem isso, né, porque ele não considerou o N e a metástase, ele considerou só o T, né, só o quanto ele estava invadindo. Então, eu não sei se a gente poderia falar bem estadiamento aqui, embora o próprio artigo utilize esse termo. Mas, na verdade, ele estava classificando pela localização e pelo grau de invasão. Então, foi hemangiosarcoma dermal, subcutâneo e muscular, né? E ele teve diferença de sobrevida. O hemangiosarcoma dermal teve uma sobrevida maior, né, de 780 dias, maior que o subcutâneo e o muscular, né? E não houve diferença entre o subcutâneo e o muscular. Embora muitos artigos citem um documento da Organização Mundial de Saúde de 1980 para o estadiamento de cães com hemangiosarcoma visceral, esse estadiamento não está presente no documento. Eu vasculhei todo ele novamente e não existe essa proposta lá, né? Mas isso é citado e aparece em todas as edições do livro do Whittrow e em vários artigos de hemangiosarcoma como se fosse o estadiamento da Organização Mundial de Saúde, né? Se alguém tiver encontrado a referência original, vocês me passam, mas a citação de 1980 acaba não batendo, tá bem? Então, ele aparece em todas as edições do Whittrow, vai ser citado em vários artigos, e ele vai considerar o TNM. O T original, ele considera o tamanho do tumor, apesar de não ter evidência científica que o tamanho tenha correlação com o prognóstico, e a ruptura ou não da lesão visceral. O N vai ser metástase em linfonodo, né? Lembrando que o linfonodo não é o principal sítio de eleição para metástase secundária, mas pode ser um indicativo de doença aí, sistêmica mesmo. E o M seria a metástase à distância. Só que ele não inclui critérios de ressectabilidade, que, na minha opinião, seria muito mais importante para o hemangiosarcoma visceral. Pensando como uma doença sistêmica e eu faço tomografia de corpo inteiro, eu vou conseguir falar, eu consigo remover todas essas lesões detectáveis aqui com a cirurgia ou não, né? Então, esses critérios de ressectabilidade, eles poderiam ser mais interessantes para estadiamento e para prognóstico do que essa tabelinha, né, que a gente tem aqui para o estadiamento do hemangiosarcoma. Né, a gente percebe também que síndromes paraneoplásicas têm um importante impacto na sobrevida desses pacientes, principalmente as alterações de coagulação, mas isso também não é incluído no estadiamento, né, mas é um fator prognóstico importante. Então, aqui consideramos T1 para tumores com menos de 5 centímetros no estadiamento original, né, que foi publicado aí nas edições todas do livro do Whittrow. E aqui até coloquei aqui uma figurazinha, né, do livro do Whittrow mesmo. T2, quando tem mais de 5 centímetros ou rompido, e T3, quando ele invade estruturas adjacentes. O linfonodo em metástase à distância seria N0 e N1, M0 e M1, como vocês já sabem. E aqui ele propõe o agrupamento, né, em estágio 1, 2 ou 3, certo? Então, assim, só de a gente ter um baço rompido já caracteriza um estágio 2, ou ter uma metástase em linfonodo. E tendo metástase à distância seria o estágio 3. Bem? Esse estudo foi realizado pela nossa colega Karen Batinsky, que utilizou o sistema de estadiamento clássico, que eu mostrei anteriormente para vocês, né? E apenas um paciente aqui tinha hemangiosarcoma em linfonodo, mas foi classificado como doença primária, porque eles não conseguiram identificar outro foco da doença nesse paciente.
E aqui a gente não ficou claro para mim durante a leitura do artigo se teve diferença entre todos os estágios ou se foi apenas entre os estágios 1 e 3, né? Pelo que eu li, eu acreditei que foi a diferença apenas entre 1 e 3. Os estágios 2 e 3 ficaram com a curva de sobrevida mais parecida aqui. E um dos resultados desse estudo é que a doxorubicina adjuvante ela foi benéfica também para esses pacientes. Esse é o estadiamento simplificado, né? Ele tem uma melhor relação com o prognóstico, já que ele exclui o tamanho tumoral, porque o tamanho não parece influenciar mesmo. Então, esse sistema ele pode ser um pouco melhorado, né? Então, aqui ele só tirou o tamanho tumoral, então ele considera se está rompido ou não a lesão, e a metástase em linfonodo à distância. Só que ele poderia ser um pouco melhorado, porque aquela metástase em linfonodo, ela realmente indica um estágio 2? Ou ela já indicaria um estágio 3, se eu pensar na etiologia da doença, na origem da doença lá na medula óssea. Né? Então, isso pode ser questionado um pouco, o que seria um linfonodo regional ou um linfonodo distante, então isso poderia trazer alguma diferença também. Então, aqui o hemangiosarcoma esplênico, ainda não rompido no momento da cirurgia, mas mesmo aqui, as células podem ter desprendido e ganhado a circulação e feito metástase, ou mesmo a célula neoplásica precursora, em fases precoces da formação do tumor, já disseminou para algum local distante. Aqui um tumor já com evidência de ruptura, e a gente tem um prognóstico pior. Né, sempre que eu tenho adesão do aumento, né, aqui no baço, isso indica que teve uma ruptura e possivelmente já houve disseminação para a serosa dos órgãos e peritônio. Esse estudo incluiu apenas animais com hemangiosarcoma esplênico, sem sinal de metástase distante, e dividiu em estágio 1 e 2. De acordo com ruptura ou não do baço. E ele confirma a diferença entre os dois estágios, mostrando o valor prognóstico da ruptura ou não da lesão. Então, aqui, quando não tinha ruptura, 212 dias de intervalo livre de doença e 122 dias quando já havia ruptura. Bem, então, foi diferente tanto do intervalo livre de progressão, ou livre de doença, no caso aqui, e na mediana de sobrevida. Esse estudo, ele mostra a diferença entre os estágios 1 e 2, né, e aqui ele considerou também metástase em linfonodo como estágio 2, e estágio 3. Então, estágio 1 e 2, sobrevida maior em relação ao estágio 3, que já é aquele com metástase à distância. Nesse estudo, hemangiosarcoma esplênico, né, então eles incluíram só hemangiosarcoma esplênico, 59 casos, não teve metástase em linfonodo em nenhum dos casos, e considerou o estágio 1 sem ruptura, 2 com ruptura e 3 com metástase à distância. E teve diferença nos 3 estágios, né, então mostrando a utilidade desse estadiamento, né, considerando a ruptura ou não, e a presença de metástase à distância. Nesse estudo aqui com hemangiosarcoma esplênico, teve diferença entre os 3 estágios, né, considerando aí o sistema de estadiamento simplificado e sem considerar o tamanho tumoral. Então, mostrando que isso também é válido. Aqui, só para a gente mostrar aqui, de acordo com o estágio 1, 2 e 3, aqui a gente tem a mediana de sobrevida, no estágio 1 foi uma mediana de 5,5 meses, aqui de 2 e aqui de 0,9 meses, com diferença estatística. E também nas porcentagens de sobrevida com 1 ano e 2 anos. Bom, uma última questão é se a gente deve realizar biópsia intraoperatória de outros órgãos. Né? Então, justifica, durante a cirurgia, para remover o baço, eu fazer biópsia do fígado, eu pesquisar metástases em outros órgãos durante a cirurgia? Bom, historicamente, a gente considera interessante a busca ativa por metástases, né? Então, durante uma cirurgia abdominal, uma laparotomia exploratória, até a biópsia de lesões suspeitas pode ser interessante, porque isso vai trazer informação prognóstica ao tutor e pode ser relevante para o seu tratamento e acompanhamento do paciente. Metástases hepáticas, elas normalmente têm pior prognóstico do que metástases pulmonares, e eu vejo isso na minha rotina, eu vejo mais associação com quadros de coagulação intravascular disseminada com metástases hepáticas do que pulmonares, né, e maior risco de sangramentos também. Entretanto, né, alguns autores já mostraram que na ausência de alterações morfológicas ou lesões identificáveis em exames de imagem avançados, a biópsia ela pode não oferecer benefícios adicionais. Né? Então, só para ilustrar isso, então aqui eu tenho um caso, um paciente Golden com hemangiosarcoma esplênico diagnosticado em agosto de 2021. No momento da esplenectomia, a gente fez a biópsia hepática, foi conversado com a tutora e ela tinha interesse. E a biópsia hepática não evidenciou células neoplásicas. Fizemos quimioterapia adjuvante e em janeiro de 2022 ele fez metástase hepática acompanhada de coagulação intravascular disseminada. Né? Então, assim, essa célula provavelmente já estava ali há muito tempo. Essa célula foi desprendida lá junto com a lesão que formou com a célula que formou a lesão no baço. Né? Só que, algum tempo depois, principalmente depois do fim da quimioterapia, essa célula encontrou um ambiente favorável para proliferar e progredir.
Bem. Bom, mas antes que você desanime, porque a gente pensa, nossa, é uma doença, então, difícil, é uma doença complicada, né? Um caráter muito sistêmico, então já tem uma disseminação de forma muito precoce, né? Então, antes de eu reconhecer a doença, ela já foi disseminada, né? Então, isso traz um certo desânimo, porque, de fato, é uma doença muito agressiva. Mas existem muitos tratamentos novos em estudo e que logo vão ser realidade para a gente. Né? O uso de terapias antiangiogênicas ele é extremamente racional, pensando aí no hemangiosarcoma, no seu funcionamento, no seu crescimento. Né? Entretanto, o uso de quimioterapia metronômica e toceranib não parece aumentar a expectativa de vida desses pacientes. Ao contrário da talidomida, já tem alguns estudos que mostraram que a talidomida, como droga antiangiogênica, ela pode ser efetiva e pode aumentar a sobrevida de cães com hemangiosarcoma. Né? Então, é uma luz aí no fim do túnel. Né? Uma estratégia interessante pode ser também o uso de beta-bloqueadores. Existe aí um benefício já evidenciado para o beta-bloqueador como o propranolol em bebês que desenvolvem angiosarcoma, né, em seres humanos, em crianças e bebês, e nos raros angiosarcomas, e também aí em hemangiosarcoma em cães, a gente está tendo alguns estudos, já tem estudos aí in vitro mostrando bons resultados. Não tem nenhum estudo em vivo ainda publicado, mas o pessoal lá da Universidade de Minnesota já está fazendo várias triagens clínicas e eles alegam ter bons resultados. Bom, então, finalizando, o hemangiosarcoma ele tem que ser enxergado como uma doença sistêmica e agressiva. O prognóstico ele relaciona-se principalmente à localização e ao estadiamento, né? Então, a ruptura tumoral, a presença de metástase à distância é um fator prognóstico importante. O tamanho tumoral não parece influenciar nesse prognóstico, ao menos para as lesões viscerais. Metástase em linfonodo, ela pode ser indicativo de doenças multicêntrica, né? Pegando aí até da etiologia, da origem da doença. E, na minha opinião, os critérios de ressectabilidade, de possibilidade de remoção cirúrgica dessa neoplasia ou de todas as lesões visíveis na tomografia, podem ser mais úteis aí para a gente direcionar o tratamento e o prognóstico até do que esse estadiamento clássico que a gente tem. As síndromes paraneoplásicas também parecem ter uma importância aí no prognóstico desses pacientes. O estadiamento completo, entretanto, no ponto que a gente está, eu acredito que a gente deva mesmo usar a classificação que aparece, que está no livro do Whitlow e em todos os artigos, talvez aquela forma mais simples, né, que considera ruptura ou não, ela seja mais adequada, já que o tamanho tumoral não vai ter influência prognóstica no caso dos hemangiosarcomas viscerais, mas a gente vai precisar de técnicas avançadas de imagem para que a gente possa detectar essas lesões aí em vários órgãos distantes. Aqui é uma paciente minha, a pastora alemã, que é criada como se fosse um poodle, né, de colo, com lacinho, pet shop, né, e a cadela é realmente muito, muito especial aí. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Muito obrigado aí pelo convite. Desculpa aqui a tragédia que aconteceu no início, né, de ter caído, desligado tudo aqui de repente. Agradeço aí a paciência e a compreensão. Eu não sei se eu tenho ainda tempo para perguntas, mas qualquer coisa eu respondo para vocês aqui no chat. Professor Rodrigo, muito obrigado, excelente explanação, excelente apresentação. Nós temos duas questões aqui da mesma colega, doutora Olivia Maria, que são curtas, eu acho que daria para você responder para nós rapidamente. Ó. Ela pergunta primeiro, existe risco de metástase ao coletar material por punção, né, para citologia em nódulos cutâneos? E qual é o melhor método para identificar metástase nos linfonodos?